automotivos, beleza? Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de um dos ícones da indústria automobilística brasileira, o Gol GTI. Só que antes eu vou perguntar, já é inscrito no canal? Ainda não? Então aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho que é para receber sempre notificações quando sair alguma coisa nova. Curte os vídeos, compartilha e deixa aí nos comentários o que você está achando aí do canal, dos vídeos. Vem fazer parte da família do canal Automotivos, certo? Bom, até o ano de 1983, o Volkswagen Passat GTS era o único esportivo da Volkswagen no Brasil. Em 1984 ele virou GTS Pointer e ganhou um primo, o Gol GT 1.8, que foi o primeiro esportivo da linha Gol. O Gol GT trazia um apelo esportivo bem legal, seja na parte externa, como no interior, com bancos recaros, o volante diferenciado, o painel com grafismos exclusivos, mas o mais legal dele estava debaixo do capô, que era o motor 1.8 com comando de válvulas do Golf GTI europeu. Bom, a Volkswagen declarava que esse motor tinha 99 cavalos, mas a gente sabe que não é verdade. Ele tinha mais. Mas enfim, o Gol GT era aí um carro, era uma aposta da Volkswagen que deu muito certo. Em 1987, o Gol GT, com a reestilização da família BX, o Gol GT passa a ser Gol GTS. E ele fica com uma cara mais esportiva, tendo aerofólio, apliques na lateral. E em 1988, quando a reestilização foi terminada, que recebeu os retrovisores embutidos e recebeu o painel satélite, o carro então ficou perfeito. Mas foi no Salão do Automóvel de São Paulo, em outubro de 1988, que a Volkswagen apresentou esse que iria se tornar um ícone da indústria automobilística brasileira, o Gol GTI. Algumas pessoas vão dizer, mas era só um golzinho, com uns detalhes esportivos, era só um golzinho. Tudo bem, mas a verdade é que quem viveu nos anos 80 e 90 sabe que as montadoras, quando lançavam uma versão esportiva dos seus carros, elas realmente davam uma atenção especial, seja nos detalhes externos, colocando aerofólios, faixas, no interior, com bancos exclusivos, volante, painel, na motorização. Era uma época em que realmente os carros que tinham o apelo esportivo eram diferenciados dos outros carros de série normal. Tá? Então o Gol não foi diferente. E o GTI, ele não foi uma evolução do GTS. Tanto é que ambos conviveram do final de 88 até 94, quando deixaram de ser fabricados na carroceria quadrada. As diferenças já começavam na motorização. O Gol GTI trazia um motor de 2 litros que a Volkswagen batizou de AP2000i. E era esse i que indicava a inovação tecnológica do carro, injeção eletrônica de combustível, que era uma Bosch LE G-Tronic multiponto. O Golf GTI... Golf GTI não, pessoal. Mancada, né? Gol GTI. Estamos falando do Gol GTI. E com isso entregava 120 cavalos vapor e podia chegar até 174 km por hora de velocidade final e fazer de 0 a 100 em 10,37 segundos. Na época, o Gol GTI era oferecido somente com opção de movido a gasolina, porque o sistema de injeção eletrônica era importado e não haviam carros com injeção eletrônica movida a álcool em outras partes do mundo. Na parte exterior, o Gol GTI vinha na belíssima cor azul Mônaco, com aerofólio e capa dos retrovisores pintadas na cor do carro. Os para-choques e os apliques laterais vinham na cor cinza e o filete que vinha no para-choque, que passava pelos para-choques e pelas laterais, vinha na cor azul cobalto. Atrás, o carro tinha lanternas fumê
com a moldura de placa em acrílico escuro, também dando integração com as lanternas. Tinha uma anteninha de teto embutida, que a maior parte dela era rosqueada, podia se tirar. Na época as pessoas tiravam porque era muito comum roubar essas anteninhas. Pois é. E na frente ele trazia faróis de neblina, faróis de milha. As rodas eram as mesmas que equipavam o GTS, a Silverstone, que ficaram conhecidas como rodas pingo d'água. Já no interior, o GTI também trazia os bancos Recaro, mas o tecido tinha detalhes em azul, os encostos de cabeça eram vazados, o volante era o volante de 4 bolas, mas ele vinha com um revestimento fino em couro, o painel tinha grafismos em vermelho e a sigla GTI vinha estampada. Já os freios eram a disco ventilados na dianteira e a tambor na traseira. É importante ressaltar que o Gol GTI foi lançado numa época em que os portos brasileiros ainda estavam fechados para as importações. Então o governo brasileiro dificultava muito a entrada de produtos estrangeiros do país. Por conta disso, a Volkswagen teve que limitar inicialmente a produção a 2.000 Gol GTI por ano, porque o sistema de injeção eletrônica era todo importado. Então, esses pequenos detalhes fizeram uma grande diferença e tornaram o Gol GTI um carro único, exclusivo e muito caro. Ele podia chegar até a ser 55% mais caro que o Gol GTS, por exemplo. Mas mesmo assim, o Gol GTI caiu realmente nas graças do consumidor brasileiro. Tanto jovens como pessoas já com mais idade se apaixonaram pelo carro e ele virou assim um objeto de desejo na época. Inclusive para esse aqui que vos fala, que na época tinha 15 anos de idade, mas enfim, isso aí não é história para o canal Autos Motivos. Entre 1988 e 1990, porque na verdade o carro foi apresentado no final de 1988, foram fabricadas unidades como o modelo 89, 88 modelo 89, ele só foi vendido a partir do começo de 1989, mas os primeiros saíram 88 modelo 89. Então esses carros de 88 a 1990 só foram fabricados GTI na cor azul Mônaco. Quando houve a reestilização da família BX, que eles ganharam a frente chinesinha, então a tonalidade de azul mudou um pouco e passou a chamar-se azul astral, e também foi disponibilizado a cor cinza Nimbo. 92, além da cor cinza Nimbo, veio também o cinza Andino, vermelho Daytona e vermelho Colorado, que era na verdade uma tonalidade de vinho. Em 93 ele era disponibilizado em cinza Spectro, branco Nácar, que era o branco perolizado, vermelho Sport 1 e amarelo Sunny. Para 94, o último ano do GTI quadrado, veio ainda na cor branco Nácar, que é o branco pérola, preto Universal, vermelho Sport 2 e vermelho Estilos, que também era uma variação, era coloração em vinho, era um vermelho mais pro vinho. Bom, em 1994 a linha Gol recebeu uma atualização e nasceu o Gol Bolinha, tá? Mas ainda em 94 o Gol GTI saiu na carroceria quadrada, foi só a partir de 1995 que a Volkswagen passou a fabricar o Gol GTI na carroceria bolinha. E os diferenciais estéticos em relação às outras versões do Gol era que o Gol GTI trazia um aerofólio traseiro com brake light embutido na parte superior da tampa do porta-malas, antena de teto, trazia lanternas fumê, trazia uma lanterna de neblina embutida no para-choque traseiro. Nas laterais, além de ter um aplique, né, não era bem um borrachão, era um aplique com a sigla GTI, ele também trazia saias que foram chamadas de
de aero, as rodas eram diferenciadas, ele trazia na frente os faróis, tinham uma outra seção selada que era para longa distância, trazia faróis de milha nos para-choques, a grade era pintada na cor do carro com um emblema GTI bem grande, no interior trazia bancos recaro e o painel de instrumentos tinha fundo branco e essa no geral era o que dava a identidade do Gol GTI de 1995. Ainda em 1995, só que no segundo semestre, a Volkswagen lançou o Gol GTI 16 válvulas. O motor era importado da Alemanha, o câmbio também era importado, um câmbio de 5 marchas da Audi. O motor tinha 141 cavalos e por conta do cabeçote ser um pouco mais alto e o powertrain do carro vinha um pouquinho mais para frente, o GTI 16 válvulas tinha um diferencial visual. No capô ele tinha uma elevação ou uma bolha. E esse era o ponto onde assim podia se identificar, era o que facilitava a identificação de um Gol GTI 16 válvulas em comparação aos outros Gols GTI 16 válvulas. Os outros Gol GTI, não os outros 16 válvulas. E em 1999, ainda com essa carroceria bolinha, a G2, o Gol G2, a Volkswagen lançou o Gol GTI 16 válvulas 4 portas. E esse carro é muito raro, foram apenas 350 unidades fabricadas. Mas eles vão me dizer, mas o Gol GTI saiu no G3 e era 4 portas. Mas a questão é que o Gol GTI de 1999 G2 ele era um carro único, ele era um carro completamente diferente do G3. Ele era realmente um carro exclusivo, tá? E os Gol GTI 16 válvulas, eles tinham uma opção na época de vir equipados com airbag para motorista e passageiro, com freios ABS e ter os bancos recaro revestidos em couro. Na linha 2000, na carroceria G3, o Gol GTI veio com o motor 16 válvulas, mas entretanto, por conta da Volkswagen ter disponibilizado todas as versões do Gol, você poderia mesclar com opcionais de qualquer outra versão. Por exemplo, o que eu quero dizer é assim, se você escolhia comprar um Gol 1.0 turbo, você podia escolher elementos do Gol GTI e o carro custaria mais barato. O que acabou com o Gol GTI, porque as vendas dele caíram bruscamente. Obviamente ninguém ia pagar mais caro se podia pegar um carro mais barato tendo os mesmos elementos. Outra coisa era que o apelo visual do Gol GTI G3 era muito fraco. Quase não dava para se identificar o Gol GTI G3 das outras versões do Gol. E isso fatalmente acabou com o Gol GTI. Tá? Uma coisa interessante foi que nessa época do G3, o I do GTI vinha em vermelho. Tá? Mas infelizmente o Gol GTI acabou aí. Na verdade, acho que essa foi a intenção da Volkswagen com essa mescla e a história do Gol GTI no Brasil termina na carroceria G3. Mas o fato é que o Gol GTI deixou aí uma legião de fãs, de apaixonados, aficionados pelo carro e principalmente os Gol GTI quadrado, hoje em dia atingiram aí um valor um valor agregado, um valor muito fora aí do padrão. Hoje você encontra um Gol GTI por valores vão passar tranquilamente de 30, 40 mil reais, isso num carro que esteja numa condição média, tá? Eles realmente, os quadrados estão até mesmo mais valorizados do que os Gol GTI bolinha e os Gol GTI 16 válvulas. E é legal que tem a galera que preserva demais aí o carro, tem a galera que customiza, né, rebaixa, põe turbo, mas mantendo ali a alma GTI, tá ali. Tem a galera que tem os carros, a gente encontra aí de vez em quando, o Reginaldo de Campinas traz uns aí pra gente, na Wells Garage, e pessoas que trazem
carros que estão originais de fábrica, que estão íntegros assim 100% ou praticamente 100%, ou bem próximo disso. E muita gente restaura os carros também, trazendo de volta a sua originalidade, trazendo de volta ao seu estado original. E quando a gente fala de restauração, não tem como não lembrar de Estúdio Baidene. Eu chamo o Estúdio Baidene de a fábrica de sonhos, porque é incrível o trabalho que os caras fazem no Estúdio Baidene. Inclusive, a Volkswagen, há um tempo atrás, mandou alguns engenheiros lá, uma equipe de engenheiros que foi fazer uma visita para conhecer. E eles ficaram impressionados com o nível de qualidade da restauração do Estúdio Baidene, porque a restauração realmente é feita do zero. O carro é completamente desmontado e é todo refeito. Ou seja, o carro sai de lá pela segunda vez 0 km. Isso é muito legal. Tem outras oficinas também, tem outras empresas que fazem restauração, mas a minha opinião é que realmente o Estúdio Baidene, eles se especializaram até pela paixão do Dene nesse ramo de restauração, e a coisa é feita de uma magnitude que, olha, é incrível. Eu vou até mostrar para vocês aí, estou deixando para vocês as fotos de um Gol GTI 88 modelo 89 que foi restaurado recentemente. As fotos, as imagens falam por si próprio. Bom, pessoal, com isso eu vou terminando esse vídeo, agradecendo a todos vocês que acompanharam e pedindo novamente, se você não é inscrito, inscreva-se, ativa os sininhos, vem fazer parte da família do canal Autos Motivos, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo ou até o próximo evento aqui no canal Autos Motivos. Muito obrigado, pessoal. Tchau!